Paz do Senhor, amados. Bem-vindos de volta com o Momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. O nosso estudo hoje é a respeito dos profetas, mais especificamente dos profetas menores. São 12 livros, mais curtos do que os profetas chamados maiores, e ele começa com Oséias, depois Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último dos profetas, a última manifestação de Deus do Velho Testamento, chamado Malaquias. Para entendermos melhor como as coisas aconteceram e a distribuição desses profetas nos reinados, nós colocamos aqui para o amado esta linha do tempo que se refere a Israel, ou o reino de Israel, ou o reino do norte. O último rei do reino do norte de Israel foi Oséias, e eles caíram em cativeiro em 722. E essa linha do tempo de baixo aqui se refere ao Reino do Sul, a Judá, Reino do Sul, e nós temos aqui a sequência dos reis e o cativeiro babilônico em 586. Zedequias foi o último rei e depois nós temos o cativeiro babilônico e aí a restauração com Zorobabel, Esdras e Neemias. Como é que os profetas se destacaram, como é que eles estão colocados nesta sequência de reis do norte e do sul? Então nós temos o primeiro que aparece é Joel, aqui no reinado de Amazias e Jeoás. Depois nós temos Amós, que pega Jeroboão II, Zacarias, Salum e um pedaço de Menahem, e Uzias e um pedacinho de Jotão. Jonas, que pega Uzias e Jotão, e os reis menores Jeroboão, Zacarias, Salum e Menahem. Miqueias pega Pecaías, Peca e Oséias, e também a época do cativeiro. E no sul ele pega Acás e Ezequias. Oséias, ele pega Pecaías, Peca e Oséias, Acás, Ezequias e Manassés. E depois nós temos os profetas que não tem relação com o reino do norte, porque o reino do norte já está em cativeiro, tem relação com o reino do sul. Então, Naum, no tempo de Josias, Abacuque, pegando Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, a mesma coisa, Sofonias, Obadias pegando Zedequias e um pedaço do cativeiro. No cativeiro nós temos Zacarias e Ageu, até Zorobabel, e Malaquias, em um pedaço de Zorobabel, Esdras e Neemias. Portanto, é o último dos profetas aqui do Antigo Testamento e é a última vez que Deus se manifesta no Antigo Testamento. Nós vamos ter agora, depois de Malaquias, um período de 400 anos onde não há nenhuma manifestação de Deus bíblica, né? Que a gente tenha recurso aqui para ouvir e para ler. Eu organizei aqui uma distribuição dos profetas de uma forma talvez mais fácil de nós entendermos em relação às eras. Então, quando a Síria dominava, nós temos para Israel Amós e Oséias. Para Judá, nós temos Miqueias e Isaías. E para os estrangeiros, nós temos Jonas. Para a Babilônia, na era da Babilônia, nós não temos mais nada aqui para Israel, porque Israel já havia caído, né, sob o domínio da Síria. E aqui para Judá nós temos Abacuque, Sofonias, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Para os estrangeiros nós temos Naum. Na era persa nós temos Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias. E para os estrangeiros, Obadias. Esse resumão é em relação aos profetas antes do exílio. Estou falando do exílio da Babilônia, né? O alvo da acusação, quando Amós fala, é todo o Israel.
todo Israel, ou seja, reino do norte. A acusação é contra a injustiça e a prática religiosa pagã. O anúncio do juízo vem com invasão do inimigo e a destruição. Tudo isso efetivamente aconteceu. Isso aqui ele está prevendo e depois aconteceu. A ação exigida era a justiça, que eles se convertessem para a justiça. A esperança era a restauração, que efetivamente aconteceu depois, e na restauração, a reconstrução da prosperidade do povo. O reinado trazido por ele era um reinado messiânico. Então, eu estou falando de Jesus. Então, eu tenho aqui menções a Jesus. Oséias também fala para todo Israel a mesma coisa, infidelidade, prática religiosa pagã. Eu pulo aqui para a ação de reconhecimento de culpa e busca pelo Senhor, essa emendar-se. A natureza da esperança era ser fiel, né? Havendo fidelidade pode haver restauração. Na restauração o povo será fiel novamente. E aí ele não traz nenhuma menção a um reinado futuro. Miqueias, ele está falando para Judá agora, né? Os dois primeiros para Israel e os dois últimos para Judá. Então eu tenho para líderes, profetas e a classe alta de Judá. Então o que acontecia aqui? Injustiça, ídolos e a confiança demasiada no poder militar. O anúncio do juízo vinha por destruição e exílio, que efetivamente aconteceu. A ação era a justiça, era o emendar-se, era o voltar ao comportamento justo e reto, e a natureza da esperança era o retorno do resto, uma restauração. Haveria de ficar um resto. Este resto seria reconstruído, restaurado, e a reconstrução teria domínio de todo o território, paz e prosperidade. E aqui o reinado teocrático, ou seja, Deus no comando, e havia menção de Jesus, portanto messiânico. Sofonias fala para todo Judá, ele está acusando um culto pagão, ou seja, uma heresia. O anúncio de juízo era destruição, a ação era buscar o Senhor e não os falsos ídolos, e a natureza da esperança era um juízo que pode ser evitado. Se ele não foi evitado, na verdade não foi, haveria de restar um povo. Este restar um povo seria restaurado, seria a reunião de todo o povo que havia sido oprimido. E aqui o reinado era um reinado teocrático, Deus no comando. Finalmente, amados, eu coloquei um resumão, vamos dizer assim, de todos os profetas que nós temos conhecimento, de onde eles eram e o principal ensino de cada um deles. Eu acho que vale a pena a gente passar por isso. Amós, ele veio de Tecoa, uma cidade de Tecoa, e ele falava sobre o chamado de Deus à justiça e à retidão. Ageu veio de Jerusalém e a prioridade era da casa de Deus. Elias era de Tisbé e ele fala que Yahvé é Deus, não é Balaão. Idolatria, não. Yahvé é Deus. Eliseu veio de Abel Meolá, ele fala sobre o poder miraculoso de Deus. Ezequiel, da Babilônia, ele já fala da esperança futura para uma nova comunidade de culto. Então haveria algo além, que era a restauração, que era a recuperação. Abacuque, nós não temos conhecimento de onde ele era, mas ele pregava que Deus exige uma fidelidade. Isaías veio de Jerusalém e ele pregava que a esperança por meio de arrependimento e sofrimento. Então vai sobrar um povo que passará pelo cadinho de Deus, ele passará por uma purificação. Jeremias era de Anatote, Jerusalém, bem próximo dali. O profeta deve ser fiel, ele aponta para uma nova aliança. Aquela o povo já descumpriu, então haveria de acontecer uma nova aliança. Joel de Jerusalém, e o ensino dele era sobre o chamado ao arrependimento e a experiência com o Espírito de Deus.
Jonas era de Gat-Hefer e ele mostra para nós a preocupação universal de Deus com outros povos que não o povo que havia sido criado por Deus. Não só o Israel daquele povo, mas todos os povos podem ser atingidos por Deus. Malaquias de Jerusalém, e a mensagem dele deve se honrar a Deus e esperar sua justiça. Micaías era de Samaria e ele ensinava a prova de profecia. Então a profecia ela era provada e ela acontecia efetivamente. Todas essas profecias aconteceram. Naum era de Elcos e ele ensina o zelo de Deus que protege o seu povo. Oséias era de Israel e ele fala sobre o amor inextinguível de Deus, ou seja, aquele amor que não acaba nunca, aquele amor eterno de Deus. Obadias era de Jerusalém e o ensino dele é um julgamento contra Edom para trazer o reino de Deus. Lembrem-se que os povos iriam ser atingidos ou para o bem ou para o mal. Sofonias nós não temos conhecimento da origem dele, mas o seu ensino é a esperança para os justos que são humildes. E finalmente Zacarias, que é de Jerusalém, e cujo ensino deve-se honrar a Deus e esperar sua justiça. Amados, todas as profecias que eles fizeram já foram cumpridas no seu devido tempo, do modo que deveriam ser cumpridas. Algumas ainda não foram, porque nós não chegamos no tempo certo de Deus. Amém, meu querido? Bons estudos.